Olá, assombrosos. A roça de noite é diferente. Não tem luz de poste. Não tem vizinho perto. Não tem para onde correr. E tem coisas lá que só aparecem quando você está sozinho. Quando está escuro. Quando não tem ninguém para ouvir você gritar. Hoje vou contar duas histórias reais da zona rural. A primeira, um trabalhador de canavial que viu figuras altas demais observando sua equipe. A segunda, um caseiro que descobriu por que ninguém fica mais de 6 meses na fazenda. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. 12 anos. Foi esse o tempo que trabalhei cortando cana na usina de São João da Boa Vista. 12 anos entrando às 5 da tarde e saindo às 2 da manhã. Turno da noite pagava 30% a mais. Precisava do dinheiro. Tinha família para sustentar, filhos pequenos, conta para pagar. Não podia reclamar de serviço pesado. Cresci na roça. Meu pai cortou cana a vida inteira. Meu avô também. Eu sabia que ia ser duro. Mas ninguém me avisou sobre o que tem lá no meio da plantação quando escurece. Os primeiros meses foram tranquilos. O trabalho era braçal, cansativo, mas nada que eu não aguentasse. A equipe era de 6 homens. Eu, o Zé Carlos, o Toninho, o Benedito, o Severino e o Paulão. Todos da região. Gente séria, trabalhadora, que nem eu. A gente entrava no canavial quando o sol começava a se pôr. Cada um pegava uma fileira. O trator passava na frente com o farol iluminando. A gente ia atrás, cortando, limpando, deixando tudo pronto para a colheita mecânica do dia seguinte. O canavial de noite é diferente do dia. Muito diferente. De dia, você vê tudo. O céu azul, os pássaros, a plantação inteira se estendendo até o horizonte. De noite, é só escuridão. As canas são altas. Passam fácil de 2 metros. Quando você está lá no meio, cortando, não vê mais nada. Só a cana ao redor e aquela faixa pequena de luz do trator lá na frente. O resto é breu. Escuridão completa. E o barulho. O vento balançando as folhas. Os grilos. As cigarras. Os sapos. Tudo muito alto, muito perto. Às vezes dá a sensação que tem mais coisa ali além dos bichos normais. Mas nos primeiros meses eu nem ligava. Era só impressão. A primeira vez que vi foi em março. Lembro que estava calor, muito calor. Mesmo de noite o ar era pesado, abafado. Estava suando tanto que tinha que parar a cada 10 minutos para beber água. Estava lá na minha fileira cortando, quando ouvi o Toninho gritar. Não foi grito de susto. Foi grito de dor. Larguei o facão e corri na direção dele. Os outros também. Quando chegamos, o Toninho estava no chão segurando o braço. Tinha se cortado com o próprio facão. Corte feio, fundo, sangrando bastante. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Foi o que ele estava dizendo. Repetia sem parar que tinha visto alguém. Alguém parado entre as canas, olhando para ele. Uma pessoa alta, magra, completamente parada. Ele tinha se assustado, perdido o equilíbrio e cortado o próprio braço tentando se segurar. A gente olhou ao redor. Não tinha ninguém ali. Só nós 6. O encarregado veio com o jipe, levou o Toninho para o hospital. Ficou 15 dias afastado. Quando voltou, não quis falar sobre o que tinha visto. Mudava de assunto toda vez que alguém perguntava. Passou 1 mês. Estava em abril quando vi pela primeira vez. Era por volta das 23 horas. Já tínhamos cortado umas 4 fileiras cada um. Eu estava cansado, pensando em quando ia ser a pausa para o lanche. Foi aí que percebi. Tinha alguém me observando. Sabe aquela sensação? Quando você sente que tem olhos em cima de você? Era exatamente isso. Parei de cortar. Olhei para os lados. A princípio não vi nada. Só as canas balançando com o vento. O barulho das folhas. A luz fraca do trator lá longe.
Mas então vi o vulto. Estava parado a uns 10 metros de mim, entre as canas. Não dava para ver direito por causa da escuridão e das plantas no meio, mas dava para ver que era uma figura humana, alta, muito alta, mais alta que o normal, e magra, magra demais. Ficou ali parada por uns 5 segundos, só olhando. Não se mexeu, não falou nada, só ficou ali. E então, de repente, sumiu. Não andou para o lado, não virou as costas. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei gelado, literalmente. Mesmo com aquele calor todo, senti um frio na espinha. Olhei ao redor, tentando ver se era algum dos outros. Contei. 1, 2, 3, 4, 5. Estavam todos nas fileiras deles, cada um no seu lugar. Então quem era aquilo que eu tinha visto? Não contei para ninguém. Achei que ia parecer maluco, que iam rir de mim. Então guardei para mim e continuei trabalhando. Mas fiquei atento, muito atento. E nas noites seguintes, vi de novo. E de novo, sempre a mesma coisa. Uma figura alta parada entre as canas, só observando. Nunca se aproximava, nunca fazia nada. Só ficava ali, olhando, até sumir de repente. Comecei a perder o sono. Chegava em casa às 3 da manhã, tomava banho, comia alguma coisa e ia deitar. Mas não conseguia dormir. Ficava pensando naquela figura, no que era, por que estava ali, o que queria. Minha esposa percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Contei para ela. Ela ficou preocupada. Disse que eu devia contar para o encarregado, que podia ser gente roubando na plantação. Mas eu sabia que não era ladrão. Ladrão não fica parado te olhando. Ladrão foge quando vê gente. Em maio, começou a ficar pior. A figura não ficava mais só olhando de longe. Começou a se aproximar. Não muito. Uns 2, 3 metros mais perto a cada noite. E outras pessoas começaram a ver também. O Severino comentou que tinha visto alguém estranho na plantação. O Benedito disse que tinha ouvido passos atrás dele várias vezes, mas quando olhava não tinha ninguém. O Paulão jurou que tinha visto uma sombra se movendo entre as fileiras. Todos estavam vendo, mas ninguém queria admitir com medo de parecer louco. Até que numa noite de junho, tudo ficou claro. Estávamos todos trabalhando quando o Zé Carlos gritou. Dessa vez não foi grito de dor, foi grito de puro terror. Corremos todos na direção dele. Quando chegamos, ele estava branco, branco igual papel, tremendo inteiro. Apontava para uma direção específica entre as canas. Olhamos e vimos. Não era uma figura, eram 3 vultos altos, magros, parados ali a uns 5 metros da gente, completamente imóveis, só nos observando. Não dava para ver rostos, não dava para ver detalhes, era escuro demais. Mas dava para ver os contornos, e os contornos não estavam certos. Os braços eram compridos demais, as pernas muito finas, a cabeça meio inclinada de um jeito estranho. Ficamos todos parados ali. Ninguém falava nada. Ninguém se mexia, só olhávamos para eles e eles olhavam para a gente. O silêncio era total. Até os grilos tinham parado de cantar. Até o vento tinha parado de soprar. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado naquele momento. E então, eles começaram a andar. Não era andar normal. Era um movimento estranho. As pernas se mexiam, mas o corpo parecia deslizar, como se estivessem flutuando a poucos centímetros do chão. Vinham na nossa direção, devagar, sem pressa, como se soubessem que a gente não tinha para onde correr. O Paulão foi o primeiro a reagir. Gritou para todo mundo correr, e corremos. Largamos tudo. Facão, garrafa de água, chapéu, tudo. Só corremos. Corremos entre as canas na direção do trator, tropeçando, caindo, levantando, correndo de novo. Ouvia os outros ofegando atrás de mim. Ouvia os pés batendo no chão. E ouvia outra coisa.
Um som estranho, como um sussurro. Vários sussurros ao mesmo tempo. Vinham de todos os lados, como se tivesse muito mais deles ao nosso redor. Chegamos no trator. O motorista estava lá, assustado, sem entender o que estava acontecendo. O Paulão mandou ele ligar aquilo e sair dali. O cara nem questionou. Ligou o motor e acelerou. A gente se agarrou como podia na traseira. O trator não era feito para levar gente. Mas ninguém se importava. Só queríamos sair dali. Enquanto o trator andava, olhei para trás e vi eles. Estavam parados na beira da plantação. Dava para ver porque o farol do trator iluminava naquela direção. Eram mais que 3 agora. Eram pelo menos 10, talvez 15. Difícil contar. Todos altos, magros, com aqueles braços compridos. Todos parados em fila, só nos observando ir embora. Chegamos na usina. O encarregado estava lá. Queria saber por que tínhamos largado tudo e voltado antes da hora. A gente tentou explicar. Ele não acreditou. Disse que era cansaço, que a gente estava vendo coisas, que precisávamos descansar. Mas quando viu o estado da gente, 6 homens adultos tremendo, suados, apavorados, ele ficou quieto. Mandou a gente ir para casa. Disse que no dia seguinte conversaríamos. No dia seguinte, 3 de nós pediram demissão. O Toninho, o Severino e o Benedito. Disseram que não voltavam naquele canavial nem mortos. O Zé Carlos, o Paulão e eu ficamos. Precisávamos do emprego, não tínhamos opção. Mas pedimos para mudar de turno, para trabalhar de dia. O encarregado aceitou. Disse que estava faltando gente no turno diurno mesmo. Trabalhei mais 7 anos na usina, sempre de dia. Nunca mais voltei naquele canavial de noite e nunca mais vi aquelas figuras. Mas tem noites que acordo suando, sonhando com eles, com aqueles vultos altos e magros me observando entre as canas, com aquele sussurro vindo de todos os lados, com a sensação de estar sendo caçado. Tem gente que diz que eu inventei, que foi cansaço, que foi o calor, mas éramos 6 homens, 6. Todos viram a mesma coisa, todos ouviram os mesmos sussurros, todos sentiram o mesmo terror. E sabe o que é o pior? Uns 2 anos depois de sairmos do turno da noite, colocaram uma equipe nova para trabalhar naquele horário. 3 meses depois, 2 caras da equipe sumiram. Simplesmente não voltaram para casa depois do plantão. Procuraram por dias. Acharam os facões deles largados no meio do canavial, as garrafas de água, os chapéus. Mas os homens nunca foram encontrados. A polícia disse que foi acidente, que eles deviam ter se perdido na plantação e morrido de desidratação ou picada de cobra. Mas eu sei a verdade. Eu vi aquelas coisas. Eu sei o que tem lá no meio das canas quando escurece. E sei que quem fica tempo demais pode não voltar. Por isso eu avisei meu filho. Avisei meus sobrinhos. Avisei todos os jovens da família. Não trabalhem de noite no canavial. Não importa quanto paguem a mais. Não importa quanto você precise do dinheiro. Não vale a pena. Porque tem coisas lá que não são desse mundo. Coisas que só aparecem quando está escuro. Coisas que observam, que esperam, que levam. Hoje trabalho de caseiro numa chácara pequena. Ganho menos, muito menos. Mas durmo tranquilo. E nunca mais coloco os pés num canavial depois que o sol se põe. Porque eu sei o que está esperando lá no meio. E não quero encontrar de novo. Imagina você, trabalhador da roça, vendo 10 figuras altas vindo na sua direção, no escuro, longe de tudo. Se essa história te deu arrepio, deixa o like aí. E me conta, você trabalha ou já trabalhou na roça? Já viu algo estranho de noite? Comenta aí embaixo. Quero saber se tem mais gente com experiências assim. Segundo relato, era para ser tranquilo.
Trabalho de caseiro numa fazenda no interior de Minas Gerais. Casa boa, salário justo, pouco serviço. Só cuidar do lugar, alimentar os animais, manter tudo limpo. Os donos moravam em Belo Horizonte. Vinham só nos fins de semana, às vezes nem isso. Resto do tempo era só eu, sozinho. Sossego total. Pelo menos era o que eu achava. A fazenda ficava a 20 quilômetros da cidade mais próxima. Estrada de terra, sem asfalto. Depois que você entra no portão, são mais 3 quilômetros até chegar na sede. 3 quilômetros de pasto, algumas árvores e nada mais. A casa principal é grande. 3 quartos, sala, cozinha, varanda. Bem conservada. Do lado tem a casa menor onde eu morava. Um quarto, banheiro, uma cozinha pequena. O suficiente para mim. Quando aceitei o trabalho, o dono me avisou. Disse que o caseiro anterior tinha pedido demissão de repente. Não deu motivo. Só disse que não queria mais ficar. Antes dele teve outro. Também saiu rápido. E antes desse, mais um. Nenhum durava mais de 6 meses. O dono deu risada quando contou isso. Disse que era porque o pessoal de cidade não aguenta o silêncio da roça, que fica entediado, que sente falta de movimento. Eu também ri. Cresci na roça. Silêncio para mim era luxo. Achei que ia ser diferente. Nos primeiros dias foi bom mesmo. Acordava cedo, cuidava dos animais, limpava o que precisava e o resto do dia era meu. Lia, assistia televisão, caminhava pelo pasto. A noite era silenciosa. Só os grilos, alguns sapos, o vento nas árvores. Relaxante. Eu dormia bem. Dormia muito bem. Até a primeira semana de junho. Foi numa quinta-feira. Lembro porque tinha sido dia de feira na cidade. Eu tinha ido comprar mantimentos. Voltei por volta das 5 da tarde. Guardei tudo, preparei minha janta, comi, vi um pouco de televisão. Por volta das 10, fui dormir. Estava cansado, dormi rápido. Acordei com os cachorros latindo. Não era latido normal, era latido de medo. Aquele tipo de latido agudo, desesperado, que cachorro faz quando está apavorado. Olhei o relógio, 2h15 da manhã. Levantei, coloquei um chinelo e fui ver o que era. A fazenda tinha 4 cachorros. 2 pastores alemães e 2 vira-latas. Bons cachorros, bravos com o estranho, mansos comigo. Quando saí da casa, eles estavam todos juntos perto do galinheiro, latindo na direção do pasto, latindo sem parar. Chamei eles. Nenhum veio. Continuaram ali, latindo, olhando fixo para a escuridão. Peguei a lanterna. Apontei para onde eles olhavam. Não vi nada. Só pasto escuro, algumas árvores ao longe e mais nada. Caminhei até os cachorros. Quando cheguei perto, eles pararam de latir de uma vez. Ficaram quietos, mas continuavam olhando para o pasto, as orelhas em pé, o corpo tenso. Olhei de novo. Continuava não vendo nada. Fiquei ali uns 10 minutos. Nada aconteceu. Imaginei que devia ter sido algum bicho. Gambá, capivara, algo assim. Voltei para casa. Os cachorros me seguiram. Deitei de novo, mas demorei para dormir. Tinha algo estranho. Não conseguia definir o quê. Só sabia que algo estava diferente. Na manhã seguinte, quando fui alimentar as galinhas, vi o que tinha assustado os cachorros. Ou melhor, não vi. As galinhas tinham sumido. Não algumas, todas. 12 galinhas. O portão do galinheiro estava aberto, mas eu tinha certeza que tinha fechado na noite anterior. Sempre fechava, todo dia. Era rotina. Olhei ao redor procurando penas, sinais de luta, sangue. Nada. As galinhas simplesmente não estavam mais ali. Liguei para o dono. Contei o que tinha acontecido. Ele disse que devia ter sido raposa ou cachorro do mato. Mandou eu comprar galinhas novas, que ele me reembolsaria. Comprei. Dessa vez tranquei o galinheiro com cadeado. Conferi 3 vezes antes de dormir. Passou uma semana. Nada de estranho.
Comecei a relaxar de novo. Achei que tinha sido realmente só um bicho. Até que começou de novo. Só que pior. Era terça-feira. Por volta da meia-noite ouvi um barulho. Vinha da casa principal. Som de porta batendo. Como se alguém tivesse aberto e deixado bater com o vento. Só que não tinha vento. A noite estava calma. Levantei. Peguei a lanterna e o facão que guardava embaixo da cama. Fui até lá. A porta da frente estava aberta, escancarada. Tinha certeza absoluta que tinha deixado trancada. Sempre deixava. Entrei. Acendi as luzes. Olhei todos os cômodos. Sala, cozinha, quartos, banheiro. Tudo vazio. Tudo no lugar. Nada mexido. Fechei a porta. Tranquei. Voltei para minha casa. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma coisa. Porta da casa principal aberta. Fechei. Tranquei. Na outra noite, de novo. E de novo. Toda noite a mesma coisa. Eu trancava. De manhã estava aberta. Comecei a ficar irritado. Achei que alguém tinha cópia da chave e estava fazendo isso de propósito. Troquei a fechadura. Comprei uma nova. Só eu tinha a chave. Não adiantou. A porta continuava abrindo. Foi aí que comecei a ficar com medo de verdade. Porque não era mais só a porta. Outras coisas começaram a acontecer. A televisão ligava sozinha de madrugada, sempre no canal de estática, aquele chiado alto que te acorda na hora. Eu desligava. No dia seguinte acontecia de novo. Tirei da tomada. Ela ligou mesmo assim. Não sei como, não faz sentido. Mas ligou. As luzes começaram a piscar. Não todas ao mesmo tempo. Uma aqui, outra ali. Aleatório, sem padrão. Às vezes era a da cozinha, às vezes a do banheiro. Sempre de madrugada, sempre quando eu estava tentando dormir. E então começaram os sons. Passos na varanda, passos pesados, como se alguém andasse de um lado para o outro. Eu ouvia claramente. Pegava a lanterna, abria a porta, não tinha ninguém. Mas os passos continuavam. Mesmo com a porta aberta, mesmo com eu olhando, continuavam. Como se a pessoa fosse invisível. Vozes, não palavras claras, só murmúrio. Como se tivesse gente conversando baixo dentro da casa principal. Eu ia até lá, abria a porta, silêncio. Mas assim que fechava e voltava para minha casa, o murmúrio começava de novo. Batidas nas janelas, sempre 3 batidas. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Eu olhava, não tinha nada. Mas as batidas continuavam. Em janelas diferentes, como se algo estivesse andando ao redor da casa, batendo, testando, procurando um jeito de entrar. Parei de dormir direito. Cochilava no máximo 2, 3 horas por noite. O resto do tempo ficava acordado, atento, esperando o próximo som, o próximo sinal. Comecei a tomar café demais, a fumar mais. Os nervos estavam em frangalhos. Os animais também estavam estranhos. Os cachorros não saíam mais de perto de mim. Ficavam grudados. Se eu ia para um cômodo, eles iam junto. Se eu sentava, eles se deitavam ao meu lado, sempre alertas, sempre olhando para os cantos. As vacas mugiam mais que o normal. Ficavam inquietas. Se reuniam no canto mais afastado do pasto, longe da casa, como se tivessem medo de se aproximar. E então, numa noite de julho, vi. Eram 3 da manhã. Eu estava sentado na varanda. Não conseguia ficar dentro de casa. Sentia que estava sendo observado lá dentro. Pelo menos na varanda tinha espaço aberto. Tinha para onde olhar. Estava fumando, tentando acalmar os nervos, quando vi uma luz no pasto. Não era luz de lanterna. Não era luz de carro. Era uma luz azulada, como aquelas lâmpadas frias. Flutuava a uns 2 metros do chão. Se movia devagar, da esquerda para a direita. Parava, voltava, parava de novo. Como se estivesse procurando algo. Fiquei paralisado, só olhando. A luz continuou se movendo por uns 5 minutos. Então começou a vir na direção da casa, devagar,
muito devagar. Quanto mais perto chegava, mais eu via que não era só uma luz. Tinha algo ao redor dela, uma forma, difícil descrever. Não era sólida, era como se fosse feita de névoa ou fumaça, mas tinha forma humanoide, cabeça, tronco, braços. Mas tudo errado. As proporções não batiam. Quando estava a uns 50 metros da casa, parou. A luz começou a ficar mais forte, mais brilhante. Doía olhar direto. Tive que desviar os olhos. Quando olhei de novo, não estava mais lá. Tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na varanda até o sol nascer. Quando clareou, entrei. Tomei banho. Preparei café. Liguei para o dono. Disse que queria sair, que não estava me sentindo bem ali, que precisava de um tempo. Ele ficou sem graça. Perguntou se era por causa das coisas estranhas. Eu gelei. Perguntei que coisas estranhas. Ele ficou quieto um momento. Depois disse que os outros caseiros tinham reclamado de coisas. Portas abrindo, luzes, sons. Ele achava que era impressão, que era solidão, que era o vento. Mas quando ouviu minha voz, percebeu que era sério. Ele me contou então a história da fazenda, coisa que não tinha me contado antes. A fazenda tinha sido de outra família há muito tempo. Nos anos 70 aconteceu uma tragédia, um incêndio. A casa velha pegou fogo de madrugada. 3 pessoas morreram. O pai, a mãe e um filho. Só uma filha sobreviveu. Ela nunca mais voltou ao lugar. Vendeu tudo. A família dele comprou anos depois. Demoliu a casa velha, construiu a nova em outro lugar. Mas as coisas continuaram acontecendo. Os caseiros não ficavam. Todos saíam. Todos com as mesmas reclamações. Perguntei por que ele não me avisou antes. Ele disse que achou que era exagero, que se avisasse ninguém ia querer trabalhar, que estava precisando de alguém para cuidar do lugar. Fiquei com raiva, mas também entendi. Ele tinha uma propriedade que ninguém queria cuidar. Estava desesperado. Disse que ia terminar o mês, que ele procurasse outra pessoa. Ele concordou. Pediu desculpa. Disse que ia aumentar meu salário daquele mês como compensação. Aceitei. As 2 últimas semanas foram um inferno. As coisas pioraram. Os sons ficaram mais altos, as luzes mais intensas. Comecei a ver sombras. Não só a luz azul. Sombras se movendo pelos cantos, sempre no limite da visão. Quando olhava direto, sumiam. Mas estavam ali. Eu sabia, sentia. Uma noite ouvi passos dentro da minha casa. Não na varanda, dentro, no meu quarto. Eu estava na cozinha. Congelei. Os passos continuaram, andando de um lado para o outro, como se alguém estivesse procurando algo. Peguei o facão, fui até o quarto, vazio, mas senti uma presença, forte, como se tivesse alguém ali mesmo sem eu ver. O ar estava frio, muito frio, mesmo sendo julho, mesmo estando na roça onde faz calor. O quarto estava gelado. Saí de lá, dormi no sofá. Não voltei mais para aquele quarto. No último dia juntei minhas coisas. Esperei os donos chegarem. Entreguei as chaves. Eles me pagaram. Nem perguntaram se eu tinha visto algo nos últimos dias. Acho que já sabiam a resposta pelo meu rosto. Peguei minha mochila e fui embora. Nunca mais voltei àquela fazenda. Nem de longe, nem de passagem. Quando preciso ir naquela região, faço desvio. Adiciono meia hora na viagem só para não passar perto, porque sei o que tem lá. E não quero ver de novo. Soube que arranjaram outro caseiro. Durou 3 semanas. Depois veio outro. 1 mês. Depois outro. 2 meses. Ninguém fica. A fazenda está lá, vazia. Os donos tentaram vender. Ninguém compra. Tentaram alugar. Ninguém quer. O lugar está condenado. Hoje trabalho numa chácara perto da cidade. Tem vizinhos perto. Tem movimento. Tem vida. E durmo bem. Sem sons. Sem luzes. Sem sombras. E agradeço todo dia por ter saído daquela fazenda a tempo. Porque tem lugares que não querem gente perto.
Lugares onde algo aconteceu. Algo ruim. Algo que deixou marca. E essas marcas não saem. Ficam ali, para sempre, esperando, observando, afastando quem tenta ficar. Se um dia você ver um anúncio de emprego para caseiro, salário bom demais, casa boa, pouco serviço, desconfie. Pergunte por que o anterior saiu. Pergunte quanto tempo ficou. Pergunte quantos já passaram por ali. Porque pode ser que o lugar seja bom demais para ser verdade. E nesse caso, provavelmente é. Se você tem uma história da roça, se trabalhou no campo e viu algo que não consegue explicar, manda para o e-mail na descrição. Pode ser sua história no próximo vídeo. E fica de olho porque semana que vem tem mais terror real. Histórias que vão fazer você questionar tudo o que acha que sabe. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta qual história te deixou mais apavorado. E lembra, a próxima vez que você estiver na roça de noite, presta atenção nas sombras, nos sons, no que está observando você da escuridão. Se você tem coragem, fique comigo.